E agora a gente vai passar a palavra para a professora Vera Caram. E com a palestra, a Vera ela é graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná, tem mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado e doutorado em Filosofia pela New School for Social Research. E hoje ela vai apresentar uma palestra com o título Benjamin, Leitor de Baudelaire, Imagens da Modernidade. Então, eu passo a palavra para a professora Vera, agradeço a professora Ariane. Então, é super prazeroso estar aqui com vocês, né, mais uma vez, e compartilhando com a Ariane, que eu não tinha o prazer de conhecer, e estou fascinada com a sua fala, e também com o Vilatore, que eu já conheço, né, já estivemos em outras paradas, em bancas, tal, juntos, e queria agradecer a Ariane, Miriam, enfim, todos que estão à frente aí desse incrível projeto. Então, para mim é uma honra, mas não é uma formalidade isso, né? De fato, estar num evento que vincula direito e arte é bastante significativo. Eu, que há bastante tempo trabalho com direito e literatura também. Então, esse tema, ele não vem ao acaso. Eu escrevi esse texto já há bastante tempo, há muito tempo, e achei pertinente retomá-lo, né? Na realidade, era um texto muito longo, e eu vou aqui dar uma pinceladinha só, porque o nosso tempo é escasso, e a gente também tem o Vilatore para ouvir, enfim, tem aí um tempo ainda para a gente conversar. Então, eu só vou pedir que você faça o controle do tempo para mim, né? São 20 minutos, é isso? Isso, professora, 20 minutos. Tá. Mas eu acredito que vai ser isso mesmo. Benjamin foi um leitor, né, de Baudelaire, e eu faço questão de enfatizar, né, um alemão lendo um francês, esse diálogo franco-germânico, que chega a Paris, né, Benjamin, portanto, leitor de Baudelaire, chega a Paris por meio desses versos do Baudelaire, que nos conta sobre uma experiência de espaço e tempo que pode ser traduzida por modernidade, né? Ou seja, o tempo já pertence à própria ideia, à própria designação de modernidade. Não por acaso o termo tempos modernos é uma forma de designar a modernidade. Implica uma significação que assim o é pela presença do tempo e seu movimento redefinindo o espaço. Eu acho que também é importante sublinhar um outro diálogo franco-germânico entre Deleuze e Kant. Não é? Há um livro do Deleuze sobre o Kant, onde ele fala sobre a grande mudança, né, na estética transcendental da crítica da razão pura. E numa passagem, o Deleuze observa o seguinte, ele diz assim, o tempo não está mais relacionado ao movimento o qual ele mede, mas o movimento está relacionado ao tempo que o condiciona. Essa é a primeira grande inversão da crítica da razão pura, né? Ou seja, o movimento está subordinado ao tempo. E nesse sentido, Deleuze vê nessa nova definição de tempo de Kant uma implicação nas determinações de espaço e tempo
que passam a ser, portanto, completamente novas, né? Não se trata mais de definir o tempo pela sucessão, nem o espaço pela simultaneidade, nem a permanência pela eternidade. Assim, permanência, sucessão e simultaneidade são modos e relações de tempo. Tá? Desta forma, como o tempo não pode mais ser definido pela sucessão, diz Deleuze, o espaço não pode ser mais definido pela coexistência. Então, essa prioridade do tempo sobre o espaço pode estar relacionada ao fato de que o tempo é a forma de toda intuição, ou seja, é diretamente a forma da intuição interna e indiretamente a forma da intuição externa. Esse passo atrás que eu dei aqui em relação à estética transcendental, da crítica da razão pura, e que, nossa, eu li há tanto tempo, né, há mais de 20 anos, nos mostra brevemente o compromisso da modernidade com o tempo, ou a temporalidade. E por meio de um dos mais, na minha opinião, exemplares representantes da manifestação inicial da modernidade, né? Então, a minha fala é movida por esse vínculo, esse compromisso da modernidade com a temporalidade. Quando Benjamin, né, em sua análise crítica da modernidade, para o que ela significa parte do século XIX, as primeiras 4 décadas, digamos assim, do século XX, ou, sei lá, essa determinação do tempo é bem complexa, mas digamos assim, quando Benjamin faz essa análise crítica da modernidade, ele se preocupa com uma época cujas representações espaciais podem ser tanto Paris, quanto Berlim, quanto Moscou, ou qualquer outro lugar. Né? Os escritos e as reflexões de Benjamin para repensar a modernidade levam em considerações essas imagens urbanas, né? Em alemão se fala Bild. Isso é importante, né? Essas imagens urbanas. No entanto, nessa minha breve fala aqui, eu quero sublinhar Benjamin enquanto interlocutor de Baudelaire, e, portanto, essa atmosfera urbana de Paris, da qual ambos falam. Né? Baudelaire fala disso na letra, enfim, na sua poesia, e Benjamin, como leitor de Baudelaire, como também um exilado vivendo em Paris, fala dessas imagens urbanas. Benjamin parte da convicção de que a poética alegórica de Baudelaire constitui um ponto de vista privilegiado para ver a situação de uma humanidade autoalienada na era do capitalismo industrial. Vale ressaltar que o que está envolvido nessa leitura da modernidade de Benjamin é precisamente uma questão de tempo e da sua alteração relativamente à noção de espaço. Então, eu volto ao nosso diálogo, né, franco-germânico, Benjamin e Baudelaire, e lá eu vejo que o tempo está, o tempo, vejo aí que o tempo condicionando o movimento das mercadorias, o movimento das máquinas, o movimento dos passantes pelas, aspas, passagens parisienses. Retratados pelos olhos de Benjamin e pelos versos de Baudelaire, a gente vê essas amostras dos movimentos burgueses, mas, por outro lado, também
do movimento das massas, do ritmo das revoluções. Como Benjamin observa, abro aspas, a própria poesia de Baudelaire apoiava os oprimidos, embora defendesse suas ilusões, bem como a sua causa. Tinha ouvidos para os cantos da revolução e também para a voz mais alta, que falava do rufar dos tambores das execuções. Quando Bonaparte chegou ao poder por meio de um golpe de Estado, Baudelaire ficou momentaneamente furioso. Então, ele olhou para os eventos de um ponto de vista providencial, diz Benjamin, e se sujeitou como um monge. Fecho aspas. A modernidade é, de fato, o tempo a se redefinir, que se redefine, enfim, de uma forma promissora, mais assustadora, onde, abro aspas, tudo que é sólido se desmancha no ar, fecho aspas. A turbulência das ruas, das massas e da burguesia, das mercadorias e das novas artes que hesitam entre se tornar ou não mercadoria, as novas técnicas, as arcadas, né, feitas de ferro de Paris, uma grande novidade, o plano de Paris, o desenho de Paris, todos esses movimentos no espaço, no sítio urbano, são constitutivos do novo, da novidade que está no cerne da modernidade. No entanto, a tomada do novo, da novidade, como categoria central para o reconhecimento da modernidade, não está isenta de problemas ou de contradições, né? A pretensão da modernidade de ser eterna é a primeira e talvez mais intransponível contradição. Por um lado, a condição do novo ou da novidade implica um movimento permanente que, por outro lado, não continua mais na perspectiva do eterno. Há uma tensão entre o que pretende ser imutável e eterno e, ao mesmo tempo, o que é transitório e contingente e que é próprio da atualidade. Então, aqui permanece um dos dilemas da modernidade, né? No ensaio Modernismo, Baudelaire fala de um homem que tem um objetivo superior a de um simples flâner, ou seja, um objetivo mais geral, distinto do prazer efêmero das circunstâncias. Já estou quase me encaminhando aqui para o final. Esse homem da modernidade é um sujeito solitário, com uma imaginação ativa, viajando pelo, isso dito por Baudelaire, né? Viajando pelo enorme deserto de homens. Ele busca algo ao que se pode chamar de modernidade. E não há palavra melhor para exprimir essa ideia, segundo Baudelaire, para extrair o eterno do transitório, do que a modernidade. Isso que é anticlássico e clássico. Não é? Anticlássico enquanto aquilo que é contrário ao clássico. Clássico enquanto o que explora o heróico da época, que imprime sua marca sobre sua exposição. A crítica de Benjamin se preocupa primeiro em revelar, não é, o novo, a novidade, esse sempre novo, como o sempre o mesmo, não é? E, num segundo lugar, em desmascarar esse sempre o mesmo como nada além do transitório temporário. Toda a ideia de modernidade é, nesse sentido, abraçada por esse paradoxo. A imagem de um herói pode ser uma boa imagem dos tempos modernos. Um tempo que promete aventura, que promete poder, que promete felicidade, que promete a revolução de nós mesmos e do mundo, e
por outro lado, um tempo que nos ameaça com a destruição do que conquistamos, do que conhecemos e do que nos tornamos. A atitude heróica nos redime do velho, com o qual se entende, por exemplo, com o qual a gente pode vincular a dureza dos papéis sociais lá na sociedade feudal, a sociedade pré-capitalista, a arte comportada, expressa nas pinturas figurativas, o romantismo na literatura e assim por diante. Então, a modernidade nos redime disso, né? Baudelaire identifica o herói na figura do artista. Ambos, o herói e o artista, incorporam esse novo sujeito, que significa esse novo tempo. A modernidade é, afinal, o tempo desse sujeito cujas ações moldaram o novo, a novidade, por meio das mudanças por ele desencadeadas. O sujeito é um agente de mudanças, que, ao mesmo tempo, também o estão mudando. O herói é o verdadeiro sujeito do modernismo. Portanto, para vivenciar o modernismo, é necessário uma atitude heróica. Essa atitude heróica, ou esse desejo heróico, que significa o sujeito moderno, se expressa radicalmente por meio de uma das manifestações da paixão moderna, que é o suicídio. Aspas. O modernismo deve estar sob o signo do suicídio. Um ato que sela uma vontade heróica que não faz concessões a uma mentalidade contrária a essa vontade. Este suicídio não é uma resignação, mas uma paixão heróica. É a conquista do modernismo no campo das paixões, fecho aspas. Pois bem, e aqui eu já encaminho para finalizar mesmo. Estamos condenados a este heroísmo que dá ritmo aos versos de Baudelaire. Infelizmente, o próprio Benjamin representa o herói moderno. Seu suicídio na fronteira franco-espanhola, em Porto-Bu, em setembro de 1940, nada mais é do que o trágico destino da nossa condição de modernos. Na verdade, Benjamin nos fala sobre essa paixão moderna radical como signo que atravessa nossas vidas, tornando-as especialmente modernas e trágicas. A humanidade está, assim, fadada à sua danação. Tudo o que podemos esperar como novo ou novidade é, desde então, uma realidade já presente. É um tempo em que o progresso nada mais é do que a fantasmagoria da própria história, né? O eterno retorno do mesmo. A modernidade é vista na reprodução do sempre o mesmo sobre a aparência da produção do permanentemente novo. Em outras palavras, a representação da modernidade, por meio de seus elementos, pode ser vista na imagem desse eterno retorno. Vista desta forma, a modernidade é a imagem de um mundo comandado por suas próprias fantasmagorias, a repetição dos mesmos. Portanto, a morte e a transitoriedade no reino da paixão e da beleza da modernidade devem ser entendidas na eternidade de tal repetição. Benjamin identifica também na poesia de Baudelaire a paixão que particulariza o conteúdo da vida moderna. Essa imbricação entre paixão, poesia e pensamento está definitivamente enraizada nas obras de Benjamin, bem como na sua vida. A sua leitura de Baudelaire nada mais é do que uma análise ou a experiência de um tempo cuja batida, cuja medição se dá pelos ritmos das paixões, das máquinas, das mercadorias e das massas. Ou seja, o tempo moderno
o tempo das metrópoles. Então, era isso que eu queria assim, pincelar para vocês, né, que é um brevíssimo ensaio de algo que eu tinha há muito tempo escrito e que eu achei pertinente para esse nosso encontro aqui. É isso.